Eu vou andar de rasteira, eu vou andar descalço, eu vou andar de salto. Eu vou andar do jeito que eu quiser andar, como eu tiver que andar. Entendeu? Então, assim, esse lance de você construir um personagem em cima. Não. Condir comigo isso não. TV tem muito Não disso. quero, amigo, não quero. Não gosto, não. Não acho que isso agregue, né? Eu vejo. Ah, mas tem muita gente que se dá bem com isso. Parabéns para quem se dá bem. Eu não faço questão. Para dentro do programa que eu estou apresentando hoje, atualmente, aos sábados, que é o Jangadeiro Alto Astral na TV. Jangadeiro Alto Astral já é o nome do programa da rádio, e aí quando surgiram com o convite para apresentar na TV, já vieram também com o nome e tudo, assim. Mas foi o primeiro convite que teve pra ir pra TV? Foi esse? E tu aceitou? Ou já tiveram outros antes e tu não se interessou? Não, assim, houveram alguns convites antes, lá atrás, até porque na época da Sonzum, sim, eu eu participava muito do programa do Will Nogueira, na TV Diário, como jurada dos concursos do Mastruz, né, e tal. Tinha o Tarcísio Tavares, não sei se você Sim, recorda, sim. mas, assim, fiz alguns trabalhos para ele, né, pra TV. E, assim, surgiam alguns convites, mas não era nada que, assim, me fizesse brilhar os olhos, não, porque exigia de mim algo que eu não estava disposta a fazer. E eu sempre fui muito tranquila em relação Tipo, a isso. Tipo, eu não troco aquilo que eu acredito por nada. Então, assim, você pode muito bem me era o tipo de oferecer. trabalho que tinha que fazer. Você pode, ó, vou te dar um espaço na TV, mas você tem que fazer determinadas coisas. Eu não compactuando com aquilo, eu não vou fazer. Ah, mas é o seu sonho. Eu acredito muito que Deus tem um tempo para tudo, então E o que não vou era me esse, desviar disso Tereza? O não, pelo que amor era de esse? Deus. Não, Mas não, pra enfim. fazer na TV não é. Não, é porque assim, ó, eu não gosto, né, eu não sou, como eu te falei, eu não sou uma pessoa 100%, eu não sou perfeita, claro que não. Mas, assim, tem algumas coisas que o meio rádio, o meio TV, principalmente, né, TV, é. ele é muito complicado no sentido, da falsidade, sabe. A galera gosta muito de manter pose ali onde não existe pose. Tô mantendo pose aqui, aí depois eu tô me pegando com você. Fechou as câmeras, eu tô ali. Então, assim, tem coisas que pra mim não adianta, não vale a pena, sabe. Eu sempre fui muito tranquila em relação a isso. Às vezes as pessoas diziam assim: mas mulher, você já está há tanto tempo no rádio e por que que você ainda não foi para a TV? Cara, porque não chegou a minha hora. Porque no dia que eu tiver a oportunidade de ir e poder ser quem eu sou de verdade, como eu sou no rádio até hoje, com a mesma liberdade que eu sempre tive no rádio, aí eu vou, né? Eu sei que, eu tenho um diretor, né? Eu tenho alguém ali para comandar o programa. Eu Claro. tenho, lógico. Mas eu estou falando de coisas que realmente não condizem com aquilo que eu acredito, né? Eu não vou compactuar com nada disso. Não queira fazer da Teresa Dávila uma pessoa que ela não é. Você não vai mais andar de rasteira, você só vai andar de salto, porque. Não, meu amor. Eu vou andar de rasteira, eu vou andar descalço, eu vou andar de salto. Eu vou andar do jeito que eu quiser andar, como eu tiver que andar. Entendeu? Então, assim, esse lance de você construir um personagem em cima. Não. Condir comigo isso não. TV tem muito Não disso. quero, amigo, não quero. Não gosto, não. Não acho que isso agregue, né? Eu vejo. Ah, mas tem muita gente que se dá bem com isso. Parabéns para quem se dá bem. Eu não faço questão, né? Sou muito tranquila, assim, tem cor melhor do que, como dizem, né, deitar a cabeça no travesseiro e ficar em paz. Então eu sou muito em paz comigo Não nesse tem sentido, preço, não. não tem Tem não, preço. não Agora, tem. como você falou, tem gente que consegue, eu chamo assim, o sangue no olho, de passar por umas coisas e chega em casa e dorme. É, É porque é o pessoal meio coisadinho, né, da cabeça, né? Tem um pessoal meio diferente, porque realmente você vê algumas pessoas se colocando em algumas situações que você olha e diz assim, rapaz, eu não conseguiria fazer nem dormir, mas a pessoa dorme que é. ronca e tá nem rendo. No outro Não, dia tá e, nem... e, E e aí, tá tudo tranquilo, assim. se ela consegue, tá tudo bem, É. né? Voltando pro teu começo no rádio, e aí, tu no interior,
Na rádio comunitária, quando foi que isso deu qual foi o próximo passo da sua carreira profissional no rádio depois da rádio comunitária no interior? Como eu disse para você, Mombaça hoje, graças a Deus, cresceu bastante, evoluiu muito. Mas naquela época, não. Era tudo muito limitado, né? Eu já estava no rádio há 5 anos, acho que 5 anos. E aí, Todo dia. todo dia, segunda a sábado, eu acho. É. E aí, chegou uma hora que eu disse: eu quero isso aqui para minha vida, mas eu não quero só isso aqui para minha vida. E aí eu comecei a pensar em vir morar em Fortaleza. Eu tenho família aqui em Fortaleza, né? Já desde muito tempo. Mas minha mãe não tinha condições de me bancar aqui. Minha mãe não tinha condições. Então era muito claro que eu só ia conseguir isso através de um emprego que eu conseguisse aqui. O que que aconteceu? Mastruz com Leite lançou um concurso. E aí eu disse, vou me colocar nesse concurso, porque é a oportunidade que eu tenho. Eu gostava de cantar, as Sim. pessoas gostavam da minha voz. Eu digo, eu vou tentar, né? Nessa época, eu estava desempregada. Eu tinha a rádio. Na época, né, as rádios comunitárias passavam muito por aquele problema. Ah, fechou a rádio, não sei o quê. Aí estava naquela época, né? Tinham fechado a rádio. Porque a rádio comunitária, ela tinha que fechar às 11 horas da noite. 11 horas da noite fechava, parava a programação musical era até às 11 da noite, depois fechava, depois só ligava novamente, acho que 7 horas da manhã, se eu não me engano. Né? E algumas emissoras acabavam extrapolando ali, né, algumas permissões, e aí tinha muito aquela coisa de, a rádio foi fechada. Tem que pagar multa tal, não sei o que, para voltar. Nessa época eu estava desempregada. E aí surgiu a oportunidade do concurso. Aí eu digo, eu vou fazer, mas como era que eu ia fazer? Eu tinha 20 anos, acho que 20 anos. Mas quando eu vinha para Fortaleza, sempre foi assim, eu vinha com a minha mãe para ir para o centro da cidade, para ir, enfim, para vir passear, passar férias. Eu não sabia andar sozinha em Fortaleza. E aí eu digo, e agora? Aí o concurso tinha algumas fases, né? Você primeiro fazia a inscrição, mandava uma foto sua, contando um pouco da sua história, da sua relação com a música e tal. Depois, se você passasse por aquela primeira fase, o pessoal entrava em contato com você para você ir até a empresa, né? No caso, até a Som Zoom, para você fazer um outro teste lá. Esse outro teste era o quê? Você escolhia 3 músicas do Mastruz com Leite para cantar. E aí, a terceira fase do concurso era a da TV, né? Eu não sabia quem era o Emanuel Gugel, conhecia por nome, mas assim, pessoalmente não sabia quem ele era, como ele era. E aí eu fiz a minha inscrição, né? Mandei uma carta com a foto, carta, porque não tinha, não, esse negócio, acho que não tinha nem o Orkut na época. O Orkut surgiu um pouquinho depois. Mas aí eu mandei, passei na primeira fase, tá? A segunda fase qual é? A segunda fase você tem que vir aqui para poder cantar 3 músicas. Você vai escolher 3 músicas do Mastruz com Leite e vai cantar lá no estúdio com o pessoal da banda. Tá, beleza. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei lá no estúdio para cantar essas 3 músicas, eu não sabia quem era quem. Aí tá lá, Ferreira Filho, só Ferreira Filho, Emanuel Gugel e outras pessoas, né? Naquele... Tu olhava pra Manuel Gurgel e não sabia que ele era Manuel Não, eu não Gurgel? sabia. Eu conheci o Emanuel Gurgel no dia, na hora que eu entrei no estúdio, que disseram assim, ó, Emanuel Gurgel e tal. Eu não sabia. Não conhecia, realmente. E aí, cantei. Cantei 2 músicas. Na segunda música... Tu vai cantar uma das duas pra nós aqui, agora? Oh, Já meu que tu Deus do céu. cantou. Gente, eu A- tô com um frio que vocês não têm noção, não. Eu tô segurando Eu aqui já para não... Meu desliguei, Deus do já céu, não desliguei acredito, não. Meu aí. filho, mas tem um frio aqui. Tem alguma Que coisa é estranha. isso? Tem sim. Aqui, ó. Enfim, mas vamos lá. Eu estava cantando a segunda música, e aí ele perguntou se eu já trabalhava na noite, né, cantando. Eu falei que não.
Tu não tinha tido nenhuma experiência? Não, Cantando assim, na noite. Só o que na que igreja, aconteceu? só na igreja. Na época que eu fiquei desempregada, eu queria ganhar meu dinheirinho, mas tudo que eu sabia fazer naquela época era rádio, né? Ah. Mas aí o que que aconteceu? Como eu estava sem emprego, aparecia uma seresta para tocar bem ali. Aí os meninos me chamavam. Aí eu ia, cantava umas músicas e tal, não sei o quê, mas ganhava meus trocados. No final da noite eu tava com meus trocados. Uhum. Então, assim, não foi uma experiência profissional. Eu fiz aquilo ali durante uns dias e tal, só para eu realmente, né, ter alguma coisa. Morava dentro de carro, não pagava nada, Tinha né? Minha custo de mãe, nada, né? não tinha custo de nada, mas eu Pai que queria ter o não meu. sustentava nem um pinto com faxi. Não, de jeito maneira. E aí, eh, quando quando eu estava cantando essa segunda música, ele perguntou, né, se eu já trabalhava com aquilo. E eu falei que não, que eu realmente nunca tinha trabalhado, não sei o quê. "Você nunca cantou em banda e tal?" Eu falei: "Não". Aí ele: "E o que foi que fez você buscar participar de um concurso, da banda Mastruz com Leite, a maior banda e tal?" Aí eu fui muito sincera. Eu disse: "Olha só, até hoje eu só trabalhei em rádio. Eu sempre trabalhei em rádio. Eu sou do interior e eu tenho muita vontade de vir morar aqui na capital, mas a minha mãe não tem condições de me bancar. Eu perdi meu pai muito cedo, eu perdi meu pai com 13 anos de idade, né, e a minha mãe ficou sozinha para criar os 3 filhos. Aí eu falei: "Minha mãe não tem condições de me bancar aqui, e eu sei que a única forma". Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Você clicando aqui embaixo, você assiste a live completa. Aqui em cima, você assiste outro corte. E aqui nessa bolinha, você se inscreve no nosso canal. Me segue lá no Instagram, @ArlindoOrlando.